Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Tem trilha sonora para o professor Dionísio da Silva, trazendo aqui a participação dele no nosso programa a partir de agora, porque, como bem sabe o nosso editor de plantão aqui no microfone, escreveu, não leu, o pau comeu, né? É isso aí, o bicho pega. Bom dia, professor. Bom dia, Thaís. Bom dia, Andreasa. Bom dia, ouvinte do Band News. Conte tudo pra gente sobre essa expressão. Olha, vamos começar então por escrever não leu, o pau comeu, né? Tornou-se uma expressão, assim, símbolo de você entender bem as coisas, porque se não entender vai pagar caro por isso, sobretudo se não entender bem as ordens. Mas também eu acho que poucos que estudaram essa expressão destacaram que já houve um tempo em que a nossa escola foi muito violenta, e não a violência praticada pelos alunos, mas pelos professores. Eram os famosos tempos da palmatória, quando o aluno não aprendia e pegava uma tábua, tinha esse nome palmatória, batia na palma da mão, o estudante tinha que oferecer a palma da mão e o mestre batia ali. E felizmente é um tempo que já passou, um tempo horripilante, mas ficou como expressão de que se você não entende alguma coisa, você apanha, inclusive na escola. E professor, que devia ensinar não violência. É derivado também dessa prática aquela expressão colocar a mão à palmatória, né? Exatamente, dar a mão à palmatória, colocar a mão à palmatória, tem várias tem assim, expressões variantes desta, mas todas elas, Thaís, muito bem lembrado, aliás, elas remetem a uma violência que antes era dos professores contra a escola no Brasil imperial. Machado de Assis registra alguns lances desses antológicos, né? Outros escritores também. Agora, professor, escreveu, não leu, o pau comeu, a gente já sabe aí a resposta, mas quem não sabe, não leu, não compreendeu, pode procurar o pai dos burros. Muita gente já nem sabe essa expressão, né, Andreasa? Já ficou para trás, porque basta procurar o Google. Adoro. Eu gosto do dicionário antigo, eu confesso que eu tenho alguns em casa também. E aí, professor? Sobre a mesa de trabalho, pelo menos 3 dicionários. O professor, como eu, muito mais do que eu, adora divergência entre os dicionários. Fala aí, professor. É verdade, Andreasa, o dicionário não é dogmático, alguns erram feio, inclusive, né? Sobretudo, por exemplo, não sei, né, se eu vou dizer aqui, vou falar mal da vida aqui, fazer fofoca. Boa, a gente gosta. Não, é que lá no dicionário, o WAIS, não é que estão informando errado, mas eles estão dando, assim, às vezes, o ano da palavra pelas fichas da Casa Rui Barbosa. Acontece que tem que ver quem colocou aquelas fichas lá. E quem colocou pode ter errado, errou. Em muitos casos errou. Então, às vezes, a palavra já está na língua desde os albores da língua, desde o começo da língua portuguesa escrita, que tem cerca de 800 anos, e aquela ficha diz que ela entrou apenas um século depois ou 2 séculos depois, nos casos mais graves. Não vou dar nenhum exemplo, porque não é o caso, mas é perigoso tomar muito cuidado com essas traduções do Google, sobretudo com os dicionários do Google, também tem que ver a fonte. Faz bem o Andreasa ter o impresso ali sobre a mesa. Todo profissional faz isso, né, Andreasa? A gente tem a consulta eletrônica, mas nada vai substituir o impresso, porque para ver o dicionário impresso, alguém conferiu tudo aquilo ali. Então, para concluir essa primeira parte aqui, sobre o pai dos burros, devemos dizer o seguinte, olha, ontem eu recebi, por exemplo, um exemplo assim, pequeno, um amigo quis falar em latim comigo, foi para o Google e traduziu. Deo gracias amigos. Ele queria dizer, amigo Del, muito obrigado. E é realmente uma frase até simples, só que amigos é da segunda declinação. E quando você usa o vocativo, você tem que dizer amiche. Então, o certo seria
Del, graças a Nietzsche, né? E vírgula depois de graças, que também ninguém mais põe vírgula antes do vocativo, né? No português. Então é por aí. Agora, Andreasa, você sabe a historinha do pai dos burros, Thaís, vocês sabem? Não. sei. Mas me parece uma obviedade, né, professor? Porque de fato é isso. O burro consulta o dicionário. Deveria, né? É o pai, é o que nos educa, né? Conforme a tradição. Pois é. Por isso que a gente, por isso que neste caso é preciso pesquisar, né? Porque a origem é realmente controversa. O pai dos burros só foi usado, a expressão pai dos burros para designar o dicionário só foi usada quando se soube que o Aurélio Buarque de Holanda, durante muitas décadas, praticamente o único dicionário que se consultava no Brasil, o Aurélio, ele era filho de um fabricante de carroças. E ele era muito bom profissional, e as pessoas iam à casa dele agradecer pelo bom trabalho que tinham feito. E o menino Aurélio Buarque de Holanda, que trabalhava ali com o pai, ele sempre se interessava pelas conversas, e as pessoas diziam que não tinham palavras, e ele anotava as palavras que essas pessoas pronunciavam e que ele não as entendia. E foi na infância desse menino que começou a vocação para fazer um dos dicionários referenciais do Brasil. Então, para se elogiar o pai do Aravante, se dizia, na verdade vocês estão elogiando o pai dos burros. E como ele se tornou um dicionarista famoso, a expressão pai dos burros veio para os dicionários. Eu reitero que esta explicação é de origem controversa, embora documentada. Então, já temos aí essa resposta. Agora, professor, normalmente o pai dos burros fica também na biblioteca, seja nas particulares, seja nas públicas. E de onde surgiu isso? Olha, a biblioteca, que é uma referência solar de toda a ciência, de todo o saber, aliás, hoje é o dia do bibliotecário, né, Thaís? Ah, não sabia. Dia 12 de março, dia do bibliotecário. Este herói. É verdade. Este herói, no Brasil mais ainda, né, André? Isso. Não, no Brasil este é um herói. No resto do mundo tem até algum valor, já teve mais. No Brasil não tem valor nenhum, não se dá valor nenhum a bibliotecário, porque obviamente se dá valor nenhum à biblioteca. E o bibliotecário era uma profissão tão importante quando surgiu, mas tão importante que tinha um enorme poder, e era ele quem autorizava a publicação de alguma coisa, porque como iam consultar nos livros dos quais ele cuidava, desde os manuscritos, porque o bibliotecário existe ainda antes que houvesse livros, ele cuidava dos manuscritos, do Biblion, daquilo que estava impresso em papel. Ele tinha uma autoridade muito grande nos conventos. Aliás, era uma estrutura de poder que poderá merecer um dia um outro programa. O porteiro era a maior autoridade de um convento, porque ele dava pouso ou não, e às vezes abria a porta ou não, e às vezes a pessoa era assaltada e morria por não ter sido autorizada a entrar ali. Mas, de todo modo, então, biblioteca é uma palavra do grego, composta por biblion. Biblion, em grego, é livro, e é livro porque eles importavam o papiro de uma cidade que estaria hoje no Líbano, chamada Biblos. Então, se passou a chamar livro por causa disso, o Biblion. E tec, em grego, quer dizer caixa. Por isso que tem tanta terminação com teca, pinacoteca, discoteca, porque teca é o lugar, esse recipiente, esse estojo, essa gaveta ou essa estante onde se guardam os livros. Tem também hemeroteca, né? Porque hemero em grego é o que dura só um dia, e o jornal, por exemplo, dura só um dia. Então, onde estão os jornais é hemeroteca. Já onde guardam os quadros é a pinacoteca, porque pinax, em grego,
é quadro. Depois, agora concluo, porque eu gosto muito desse diálogo, para não ficar o solilóquio. Quando, por birra, os governos de Biblion impediram que a Grécia importasse o papiro, um rei da cidade de Bérgamo, ele determinou que os livros doravante fossem impressos em couro de animais, de ovelhas e cabras. Então surgiu a palavra pergaminho. Então hoje, quando você procura manuscritos antigos, você pode encontrar em papiro, mas também em couro. São Jerônimo, por exemplo, traduziu toda a Bíblia. Os meninos ali ao redor dele, que eram 10 ou 12 simultaneamente, escrevendo em couro, em pergaminho. E essa biblioteca de Pérgamo chegou a ter 200 mil volumes. Olha, hoje, agora concluo mesmo, viu? Hoje vamos fazer assim uma rapidinha entre as 10 maiores bibliotecas do Brasil. Vamos bem rapidinho mesmo, porque vai ter coletiva daqui a pouco, professor, do ministro da Saúde, a gente precisa trazer essa informação, mas vamos nessa. O coronavírus está dominando tudo, né? Olha, é o seguinte, as maiores bibliotecas do Brasil, as 10 maiores, então só as 10 maiores, a maioria delas estão no eixo Rio-São Paulo. A maior é a Biblioteca Nacional aqui do Brasil, que é a do Rio de Janeiro, é uma fundação, né? No último levantamento tinha 9 milhões de exemplares. Depois, em segundo lugar, tem a biblioteca da USP. Em terceiro, tem a da UFRJ. E o curioso é que as únicas que aparecem fora desse eixo, entre as 10 mais, são Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, naturalmente, e Pará. A Biblioteca Pública Arthur Viana, no Pará, terra do nosso amigo embaixador José Clemente Baena Soares, é uma das 10 mais. Ô Thaís, bem rapidinho mesmo, o cineasta Silvio Bach, cineasta catarinense, ganhou ontem da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem também uma excelente biblioteca, o título de doutor honoris causa, e o título anterior foi dado a José Saramago, para vocês terem uma ideia da importância da maior comenda da Universidade Federal de Santa Catarina. Deram ao cineasta Silvio Bach. Professor, tá dado o recado. Eu peço desculpa pela correria e pelo atraso, mas na semana que vem tem mais. E nas redes sociais também. No streaming você pode acompanhar também a nossa coluna. Um beijo enorme, professor. Beijo, professor. Um beijo para vocês. Saudade de vocês. É melhor olho no olho, viu, André? Com certeza. Estamos te esperando na semana que vem. Dá a pinta aqui. Tá com medo do corona, pô? Um beijo. Pois é, talvez, né? Eu não estou com medo do corona, eu estou com um dia muito atrapalhado aqui na Barra da Tijuca. Muito obrigado, querido. Um beijo. Beijo.